A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nossa, falar que eu tô muito feliz. Pra quem não sabe, essa é a primeira vez que eu tô pregando aqui em cima do púlpito a palavra de Deus. Como a Luana havia dito, eu gosto muito de postar às vezes nas minhas redes sociais um devocional, algo que conecte as pessoas com Jesus. E eu senti no meu coração, eu lembro quando eu pedi pro Lucão e pra Luana pra poder pregar, eu lembro que a gente tinha acabado de sair de um culto de jovens. E aí eu falei, Lucão, eu vou pregar na semana que vem, no próximo culto de jovens. E é isso, eu quero pregar. Senti no meu coração que eu quero pregar, isso era um desejo no meu coração já há muito, muito tempo. E aí eu já quis logo falar pra ele pra não bater o desânimo. Pra não vir aquele sentimento de, não, deixa pra outra semana, calma. Não é melhor você estudar melhor? Irmãos, quando Jesus fala, a gente obedece, amém? E Jesus sabe o que faz. Então, bom, eu espero que eu possa trazer uma palavra que possa confortar o coração de todos vocês. Para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, sejam muito bem-vindos também. Eu não sei se tem algum visitante aqui hoje. Algum visitante? Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu espero que eu possa tocar com o coração de vocês com a palavra de Jesus Cristo. Então, para vocês que estão assistindo a gente ao vivo, se você puder, se você sentir no seu coração de mandar para alguma pessoa que você sinta que esteja desanimada, manda essa pregação, manda esse culto, porque vai ser algo maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Peço que abra sua Bíblia em Jó, capítulo 4, versículo de número 3. Sabe, a gente escutou muito essa noite, né? A palavra desânimo. Eu acho que quem está no grupo da igreja viu também um folder onde aparece que o tema da pregação de hoje é desânimo. E realmente é uma palavra muito forte. É uma palavra que... Como é que eu posso dizer? É uma palavra que, se você não cuidar... É mais que uma palavra, é um sentimento. É algo que, se você não cuidar, pode te dominar. E pode ser recorrente durante a sua vida. É algo que pode te paralisar. É algo que pode destruir aquilo que ainda nem começou. O desânimo é algo muito perigoso. Ainda mais para nós cristãos. Porque a gente é tentado o tempo todo. Não é? A gente é tentado a desistir dos nossos sonhos, desistir das nossas metas, dos nossos objetivos. Bom, Jó, capítulo 4, versículo de número 3, diz o seguinte: Eis que ensinaste a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não é o seu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Sabe quem está ouvindo isso? É Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele chamado Elifaz. E ele olha para Jó no momento de calamidade dele, na vida dele, num momento muito complicado, onde todos que estão lendo a história de Jó e param nesse determinado momento e vê que ele está no fundo do poço. Ele chega para esse amigo, Jó, que na minha cabeça eu imagino que ele esteja chateado, esteja no chão, sabe, não entendendo por que aquilo está acontecendo com ele, sabe, por que tem tantas coisas ruins que estão acontecendo com ele. E ele vira para ele e fala o seguinte: Ô Jó, o seguinte, você não é aquela pessoa que tem palavra para todo mundo? Você não é aquela pessoa que quando alguém está desanimado, você tem uma palavra para animá-la? Você não é aquela pessoa que quando tem uma pessoa caída, você chega nela e tem uma palavra de conforto para poder levantá-la? Você não é aquela pessoa que quando precisa de você, você é o primeiro a estender a sua mão? Agora eu não estou te entendendo. Porque quando o problema é com você, as suas palavras
não servem para você mesmo? Sabe, eu não sei como é que você pode interpretar essa palavra hoje, esse texto, mas na minha visão, é muito engraçado como as coisas funcionam na nossa vida, né? Porque tem coisas que a gente só acredita na vida do outro, já reparou? Tem coisas que a gente só acredita que acontece na vida do outro. Tem palavras que a gente só consegue dizer pra vida do outro. Se tem alguém caído, a gente tem uma palavra para poder reconfortar a pessoa. Tem alguma coisa tá passando mal, tá passando por dificuldades, a gente fala o seguinte: Deus está contigo, Deus está com você, confia nele, ele tudo fará. Não é? A gente tem essa palavra para poder dar para todo mundo, mas quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa escutar a nossa própria palavra, cadê? A gente desacredita. A fé que a gente tem para a vida dos outros, a gente acaba não colocando na nossa. Por isso que o desânimo é algo tão perigoso. Humildemente falando, eu já me deparei nessa situação. Na situação de onde qualquer pessoa que estava desanimada, qualquer pessoa que precisava de uma palavra, eu estava lá, eu conseguia falar para a pessoa que ia ficar tudo bem, que Jesus estava com você, que tudo ia dar certo, basta você louvar a Deus, basta você pedir para Ele que Ele vai te abençoar e vai te ajudar. Mas quando chegou o meu momento, aonde a minha fé foi provada, não há palavra que me confortava. Me senti desanimado. E eu comecei a acreditar apenas no que ia acontecer na vida dos outros, e nunca era na minha. Sabe, Jó, ele teve perdas inimagináveis. Se você ler, acho que a história de Jó, não importa o que você esteja passando na sua vida, você agradece pelo que tem acontecido na sua vida, porque, cara, o que Jó passou, para você ter uma ideia, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus servos, Jó perdeu tudo. Jó, ele só não fez uma coisa, ele só não blasfemou contra Deus, mas ele blasfemou contra a própria vida. Ele desejou a morte. Para você ter uma ideia do quão difícil estava a vida de Jó, de tão complicada, de tantos problemas, de tantas dores, de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele desejou a morte. Eu não sei o que você está passando agora, se você está num momento desanimado, se você está passando por algum problema, e Deus me livre, mas se passou algum momento na sua cabeça desejando a morte, sabe, essa palavra tocou muito no meu coração. E acredito que pode tocar muito no coração de vocês. Para quem às vezes esteja com esse pensamento, às vezes pensando que os problemas não vão se resolver, que é o fundo do poço, acredite, Jesus está aqui e Ele vai tirar o seu desânimo. Sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que por trás de todo esse cenário horrível, de morte, de falência, por trás de tudo isso, tinha uma pessoa justa, que era Jó. Ele era uma pessoa boa. Mas aí entra aquela coisa na nossa cabeça: poxa, se eu sou uma pessoa boa, eu tenho que colher coisas boas na minha vida, né? Tanto é que tem até um ditado que a gente fala o seguinte: a gente planta o que colhe, não é? Me desculpa, mas não é assim que a banda toca não, irmão. Sabe, pessoas boas passam por muitos problemas. E a gente olha para Jó, uma pessoa que pregava a palavra de Deus, ajudava a todos, era uma pessoa honesta, era uma pessoa boa, e ele chegou no fundo do poço. E aí entra numa questão que por enquanto eu não consigo explicar. Não consigo mesmo. Talvez fique para uma próxima pregação, quem sabe um spoiler. Mas é que,
se Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, é porque Deus sabia que ele era bom e que ele iria aguentar. Já ouviram aquele outro ditado? Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Sabe, porque se a gente é bom, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Vocês ainda acreditam nisso? É difícil, né? É difícil ser uma pessoa boa. É difícil fazer o bem e receber em troca algo que a gente não esperava. É difícil você lutar todo santo dia por uma vida melhor e receber também todo dia mais um leão para matar, mais uma provação, mais uma tentação. Sabe, eu fico imaginando, diante desse cenário todo de Jó, ele faz olhando para Jó, que estava sentado. Se fosse nos dias atuais, como é que você chegaria em Jó? Chegaria nele, como é que você chegaria em uma pessoa que perdeu tudo? Como? Uma pessoa que perdeu tudo, eu chegaria nela, sabe? E não... Cara, e o que? Deus é contigo. Sabe, eu queria ter uma palavra para você, mas, poxa, uau. Mas a gente vê porque o que ele está passando é uma coisa grave, né? Ele perdeu tudo. Mas é que a gente sabe a história completa. A gente leu a história de Jó. E para quem não sabe, Jó, após perder tudo, depois de um tempo, Jesus, ele trouxe tudo em dobro de volta para ele. Tudo, tudo. Jesus reconstituiu tudo que Jó perdeu. Ele pôde ver os seus filhos até a 4ª geração. Todos os seus bens voltaram para ele. Sabe, é que é muito engraçado que na nossa vida a gente acho que se depara na mesma situação de Jó. A gente sabe a história completa, mas Jó não sabia. Jó, ele estava na provação. Jó, ele estava naquele momento de dificuldade, igual a gente, às vezes num cenário da nossa vida, a gente só consegue ver o problema que a gente está passando. Sabe, eu vou usar um exemplo. Tá vendo esse telão? Você que está aí do fundo, você está vendo um telão bonito, né? Tem pequenos... Dá para ver ele por completo. Ele tá perfeito. Você consegue ler Jesus. Mas já eu, que estou aqui perto, eu só tô vendo pixel. Sabe? Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Às vezes na nossa vida, nosso problema, a gente está aqui. Jesus, ele já olha o problema de longe. Ele já sabe o que a gente vai passar. Ele já sabe o que vai acontecer na nossa vida. Então, às vezes a gente está passando, a gente está vivendo um pequeno pixel da nossa história, só esperando Deus agir, só esperando a gente agir, pedindo para Deus a tua misericórdia e sempre orando, sempre louvando, sempre pedindo para Deus usar a gente para contar uma história, a gente para viver uma bênção, a gente para viver um milagre. Olha, nesse momento que a gente não está enxergando nada, não sabe a gravidade do problema e quando isso vai acabar, eu chamo de dia mau. Então, dias ruins. A gente vive por montanhas e vales. Na nossa vida, às vezes a gente está lá no topo, né? Tá passando por uma montanha, tá tudo de bom acontecendo na nossa vida, tá tudo certo. Consegui uma promoção no emprego, ganhei um carro, consegui construir a minha casa própria, consegui aquele trabalho que eu tanto queria, consegui vencer uma certa cura, uma certa doença. Mas quando a gente desce da montanha, às vezes numa velocidade tão rápida, a gente se depara no vale,
a gente teme ao Senhor. A gente teme, a gente fala, ai meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Por que está passando? Por que eu estou passando por esse vale? Mas sabe o que é engraçado? Eu falei passando. Você não mora no vale, você vai passar pelo vale. Você vai passar, você vai subir mais uma vez na montanha. Mas eu quero que você entenda, o vale é lugar para passar. O deserto é lugar para passar. Não é para você ficar lá. Não é para você se paralisar por conta de um desânimo, por conta de uma palavra que te deixou chateado. Não, você vai passar em nome de Jesus. Olha, quando a gente fixa o nosso olhar para Jesus, a gente entende o que é passageiro. E aí entra Elifaz na história. Depois de todo esse problema que Jó estava passando, chega Elifaz e parece que ele faz parece que ele chega em Jó e dá um chacoalhão nele, né? Tipo, pô Jó, acorda! Você não é aquela pessoa que tem palavra para todo mundo. E por que quando você está passando por um problema, você não vive o que fala? Eu quero fixar essa história na cabeça de vocês de uma forma aonde eu tive essa ideia muito repentinamente. Eu queria chamar um irmão que está aqui presente. Irmão Denis, pode subir aqui, por favor? Sabe, Deus tem me usado muito referente ao meu trabalho. Por que não usar o meu trabalho para poder representar Jesus? Peço que se sente aqui. Nesse momento você é Jó, tá? Eu sou Elifaz. Vocês já imaginaram como é que seria se a nossa vida, se a história de Jó fosse nos dias de hoje e, sei lá, fosse apresentado um musical? Imagina, vocês sabem como é que funciona o musical, né? O musical, você tá aqui, tá passando a cena, tal, de repente do nada, uma música. Por que eu tô falando isso? Eu quero que essa história fixe na sua cabeça. Então, Jó, o que tá acontecendo contigo? Sabe, eu não tô te entendendo. O que aconteceu? Perdi tudo. Tinha tudo, mas perdi tudo. Infelizmente, eu tô bem triste. Você tá bem triste? Tá, mas e tudo aquilo que você pregava? Que você prega pra todo mundo que tá passando por dificuldade, por que as tuas palavras, elas não servem pra você? Sabe, você tem que entender que se você colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus na frente de tudo, Ele vai reconstruir tudo aquilo que você perdeu. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que isso é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui, me tenho de volta o que é meu, sara-me. Restitui, me leva a tuas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Então, Jó, entrega a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele restitui. Restitui. Aleluia. Muito obrigado, Denis.
A gente às vezes não entende, né? Por que acontecem coisas ruins na nossa vida? Por que acontecem situações que nos deixam para baixo? Por que às vezes a gente fica desanimado ou algumas pessoas nos deixam desanimados? Às vezes por não estar fixado que Jesus está aqui presente. E às vezes você deve pensar, tipo, Jesus, não precisa de batalha não. Sabe, não precisa disso não, Senhor. Eu tô bem aqui na montanha. Não faz eu passar por uma provação, não. Por isso que o desânimo é tão dolorido. Existe uma grande diferença entre o medo e o desânimo. O medo, muitas das vezes, faz a gente fugir. O desânimo nos paralisa. E às vezes, com esse desânimo, o que Deus tinha preparado na sua vida é por conta de um desânimo. Aquilo que Deus tem para a sua vida, algo que pode ser gigantesco, pode ser algo que você nunca imaginou ter, paralisa por conta do desânimo. Você tem que entender uma coisa: esse sentimento que Jó sentiu não foi a ausência de Deus, foi ao acréscimo de um sentimento. Não foi a ausência de Deus que causou esse desânimo. Apesar de que, às vezes quando a gente está desanimado, parece que Deus não está perto, né? Parece que Deus está ausente. Então, quando a gente está passando pelo processo de provação, você quer ver uma coisa? De maneira mais sincera e humilde possível, sem vergonha alguma, levante a sua mão. Quem está passando por um momento de desânimo ou algo complicado na vida? Quem está passando por alguma dificuldade financeira? Quem está passando por qualquer tipo de dificuldade, qualquer coisa que esteja te deixando para baixo? Seguinte, peço que você levante a sua mão de novo, independente da gravidade do que você esteja passando, por favor. Peço que agora vocês olhem em volta. Agora você entende que não é só com você. Às vezes a gente acaba vendo que as coisas só acontecem comigo. É sempre na vida do outro que Deus faz o bem. É sempre da vida do outro que as coisas acontecem. E agora você viu, não é só com você. Não é. Sabe, são as batalhas que você passa que fazem de você um grande guerreiro. São as batalhas que Deus permite que você passe para que você, se você tiver que passar por algo, se você tiver que passar por algo mais complicado, por algo mais difícil, por algo que vai te deixar para baixo, por algo que vai fazer você perder a sua fé ou te desanimar, você vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu antes e vai ver e falar: não, eu já passei por coisa pior, mas Deus estava lá para poder me ajudar, para poder me fazer com que eu passe por esse problema mais uma vez, porque desânimo não é ausência de Deus. Ele está presente na sua vida. São os processos doloridos que transformam histórias. Sabe, seria muito fácil se eu chegasse para qualquer pessoa que seja do mundo e falasse o seguinte: e aí, irmão, seguinte, se você aceitar Jesus, você não vai passar por nenhum problema, tá? Que às vezes, para a cabeça de quem não é cristão, ou até mesmo para nós cristãos, se a gente tem Jesus, a gente não vai passar por problemas, né? Sabe, Jesus, Ele não nos livra da batalha. Ele nos livra na batalha.
existe uma grande diferença dele nos livrar da batalha e na batalha. Porque se ele nos livrasse da batalha, a gente nunca ia saber o que a gente estava perdendo e nunca ia saber o que a gente teria para agradecer. Quando ele nos livra na batalha, significa que quando a gente está passando por uma provação, quando a nossa fé está sendo testada, a gente tem a certeza absoluta de que Jesus está com a gente, que Jesus Cristo está guiando os nossos passos para poder finalmente alcançar aquilo que a gente tanto almeja, ou às vezes a mais, porque Jesus é o Deus do impossível. Jesus, Ele pode fazer o impossível na sua vida. Se algo foi retirado da sua vida, se algo te desanimou, você já viu? Jesus reconstitui tudo. E às vezes até melhor. Sabe? Então, quando a gente tem Jesus, a gente não deve temer a batalha, né? É que o que acontece quando a gente se torna cristão e aceita Jesus é que a gente vê os problemas da forma diferente. Que é aquilo que eu acabei de falar. A gente sabe que Deus está conosco. A gente sabe que Ele vai nos guiar em cada passo que a gente der. Sabe, o desânimo, às vezes é como uma areia movediça. Sabe aquelas de desenho? Onde, sabe, tem um personagem e às vezes ele se vê numa areia assim e ele começa a afundar. E aí ele percebe que ele não está conseguindo sair. Ele percebe que ele está afundando, que sozinho ele não consegue sair. Ele está desanimado, ele não tem ânimo para poder sair de lá. Sozinho, não dá para sair daquele lugar. A gente sempre vai precisar de alguém animado, assim como ele faz, para nos tirar da areia movediça. Por isso que às vezes, eu exagero às vezes o meu termo, mas a igreja é um ótimo local para isso. Porque às vezes você nem percebe, você nem sabe o problema que às vezes a pessoa do seu lado está passando. Mas se você estiver aqui na igreja, onde você tem o Espírito de Deus agindo na vida de cada um, às vezes Ele usa pessoas para poder te tirar da areia movediça. Por isso que esse contato aqui é muito importante. Por isso que você deve ser cheio do Espírito Santo para você poder ajudar. Mas em algum momento da sua vida você vai ter que ser ajudado. Por isso, eu peço que vocês entreguem e peçam para Jesus o Espírito Santo naqueles momentos que você estiver mal, naqueles momentos que você estiver desanimado. E às vezes o musical é uma coisa besta, mas a gente aprende uma lição com isso, né? Muito mais do que uma música, às vezes um louvor, quando você está passando por um momento complicado. Então, se você estiver passando por um momento complicado, louve. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, louve. Se você estiver passando por um momento onde você precisa de uma cura, louve. Porque Jesus cura. E às vezes um simples louvor é uma mensagem daqui direto para os céus. É uma mensagem que vai te tocar. É uma mensagem que vai fazer você ser reconstruído. Sabe, quando você se deparar desanimado, então, lembra de tudo isso que você escutou aqui agora. Lembra da história de Jó. Lembra que você não está sozinho. E que isso que você está passando é passageiro. Repita, passageiro. Repita. Amém. E vá viver aquilo que Deus tem preparado na sua vida. Jó, no meio da dor, Deus reconstruiu tudo aquilo que ele tinha perdido, certo? Eu encerro essa história com uma frase que Jó disse após tudo isso. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, porém, os meus olhos te veem.
Jó entendeu o processo que ele estava passando. E eu tenho certeza que às vezes o que você está passando agora, você pode não estar entendendo. O porquê de uma doença, o porquê de um desemprego, o porquê de algo tá te chateando tanto, o porquê de você não conseguir alcançar os seus objetivos. Mas saiba que aquilo que talvez você já tenha sentido antes, talvez você já tenha sentido desânimo antes, e se você colocar agora e olhar para trás, você vai ver, vai voltar para o seu presente, ou depois de olhar o passado, e vai falar o seguinte: agora eu entendi o teu propósito, Deus. Agora eu entendi porque eu estou aqui. Agora eu entendi porque eu estou aqui glorificando e agradecendo as bênçãos que você me deu enquanto eu estava passando por um momento complicado na vida. Antes eu não entendia, antes eu não te conhecia. Agora eu te vejo. Eu queria chamar o pastor Eli para encerrar essa pregação. Se alguém tiver com sentimento de desânimo, se alguém precisar de alguém para estender a mão para te tirar da areia movediça, venha até aqui à frente. Vamos orar por você.